Está começando mais um Conexão Podcast. Meu nome é Felipe Nogueira e estarei com você aqui em mais um episódio. E hoje, na verdade hoje não, olha só, antes de começar, se você chegou até aqui, eu quero fazer um pedido muito especial para você. Se você chegou aqui, de alguma forma, algo te trouxe aqui, ou o nosso entrevistado, ou saber quem é o nosso entrevistado, ou se você às vezes já é inscrito no nosso canal. Mas se você está aqui agora, nesse momento, faz uma coisa que é muito importante para a gente aqui do Conexão Podcast. Se você não é inscrito, aproveita para você se inscrever no canal. Se você já é inscrito, antes de começar esse novo episódio agora, já aproveita para curtir. Por quê? Porque no decorrer do episódio pode ser que você esqueça. Se você não gostar no final, você pode descurtir. Agora, se você já se inscreveu ou já é inscrito e já curtiu, e quer ver outros episódios, você também pode assinar, ativar a notificação, o sininho que está aí do lado. Clica nesse sininho aí e toda vez que a gente estiver aqui online, aqui no YouTube para você, vai aparecer uma notificação e você vai saber que o Conexão Podcast está no ar. Beleza? Então, se você ainda não fez isso, faz isso, dá essa força pra gente, porque isso incentiva muito a gente procurar a trazer mais conhecimento para vocês. E antes de a gente começar, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, porque sem eles e sem vocês, é claro, nada disso estaria acontecendo. Então eu quero falar do nosso primeiro patrocinador que está com a gente desde o primeiro episódio, que é a AIG Imóveis. Se você está procurando o imóvel, a sua casa, que é o seu sonho, você vai encontrar isso lá na AIG Imóveis, tá? A AIG Imóveis, a AIG Imobiliária, com mais de 10 anos de experiência no mercado, a AIG oferece uma ampla carteira de imóveis para atender às suas necessidades. A AIG conta com corretores treinados e prontos para te ajudar de uma forma com excelente atendimento, um atendimento de excelência, tá? E um espaço muito confortável e de fácil acesso. Vale a pena você procurar a AIG Imóveis. Se você não sabe onde é a AIG Imóveis, aqui do lado está aparecendo agora para você um QR Code, onde você vai pegar o seu celular, pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code e ele vai levar você diretamente lá para as redes sociais da AIG Imóveis. Lá você vai ter a possibilidade de já ver alguns imóveis. Dentro desses vídeos ou fotos do Instagram da AIG Imóveis, tem um código. Você pode anotar esse código e se você se interessar por algum imóvel desse, você entra em contato com a AIG Imóveis e eles vão te dar mais informações. Você também pode agendar uma visita ou ir diretamente lá na imobiliária AIG Imóveis, que fica ali na rodovia Amaral Peixoto, no centro de Guaba Grande, e procurar um dos corretores e falar, olha, eu vi aqui esse imóvel lá no Conexão Podcast com esse número de código e eles vão apresentar o imóvel pessoalmente para vocês e com certeza você vai sair de lá muito satisfeito com o atendimento, um clima muito agradável, muito profissionalismo e um atendimento de excelência. Então, se você procura a oportunidade de realizar o seu sonho, que é ter a sua casa própria, procura a AIG Imóveis. Tá aí na tela, só apontar o QR Code que você vai direto lá para as redes sociais da AIG Imóveis. Agora, se você quer comprar o seu imóvel, quer realizar o seu sonho, quer ter a sua casa própria, e por algum momento, por alguma circunstância, você não tem toda a condição financeira no momento para você conseguir fazer isso, tem um outro patrocinador que está entrando agora novo com a gente nesses próximos episódios agora, que é a BMF Financiamento Imobiliário. Seu sonho de ter a casa própria está mais perto do que você imagina. Com a BMF Financiamento Imobiliário, você encontra soluções completas para financiar o seu imóvel novo, usado, adquirir um terreno ou até construir no seu próprio terreno, né? Confie em quem atende e realiza sonhos, a BMF, facilitando o seu caminho para o seu lar perfeito, para o seu sonho. Então, eu trouxe 2 patrocinadores de peso aqui para você. A AIG Imóveis, que é onde você vai encontrar o imóvel, e se você, por algum motivo, tem um recurso, mas não tem todo o recurso necessário para você conseguir ter o seu imóvel agora, você vai procurar a BMF Financiamento Imobiliário. E da mesma forma que eu falei para vocês da AIG, a mesma coisa você vai conseguir encontrar as redes sociais da BMF Financiamento Imobiliário, pega o seu telefone aí, aponta
para o QR Code que está aparecendo aí na tela e você vai direto lá para as redes sociais da BMF Financiamento Imobiliário. Alô, Filipão, grande abraço, obrigado aí por acreditar no nosso projeto, beleza? Dito isto, né? É normal isso, a gente vai aprendendo, né? A quadra, esse é o 5º episódio aqui do Conexão Podcast. Tem horas que a gente está um pouco nervoso, tem horas que a gente está um pouco aflito, mas isso é normal, isso acontece. E hoje, gente, eu estou aqui com uma convidada que eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal mesmo. Ela é psicóloga clínica, formada pela UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especializada em TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Eu estou aqui com ela, sabe quem? A Danile Barbosa. Danile, olá. Seja bem-vinda, uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, né, por você ter aceito o nosso convite, tá? E a Danile, quando chegou aqui, gente, ela já ganhou um presente, tá? Que é a nossa canequinha aqui do Conexão Podcast. E eu tô inovando, sabe, Danile, agora nessa segunda temporada, vamos dizer assim. Agora, além da caneca, você ganha um outro presente que você vai receber agora ao vivo aqui para todo mundo que tá nos vendo aí. Veja aí se você vai gostar, o que você achou, além da nossa canequinha. Para nossa região é super útil. Muito calor e ultimamente, muito né? Muito calor, muito sol. Muito calor, muito sol. Então a Danile ganhando já mais um presentinho aqui do Conexão Podcast. Assim, é um muito presente legal. Diferenciado, porque nos primeiros episódios nós só damos a canequinha, e dessa vez eu falei assim, Fabiane, vamos mudar um pouquinho, vamos dar um bonezinho também, porque foi o que você falou, a nossa região aqui é uma região muito contemplada, né, com belezas naturais, com muito sol, muita praia, né? Eu falei assim, o que funciona legal aqui? Eu acho que um bonezinho vai ficar legal para os nossos convidados. E aí eu estou trazendo o bonezinho aí agora do Conexão Podcast. Danile, então, conta um pouquinho da sua história pra gente, antes de a gente começar a entrar naqueles assuntos mais... dos assuntos da mente, né? Como que você... o que te fez fazer psicologia? O que te levou até a psicologia? Como que foi essa escolha? Como que foi essa história? Inicialmente, quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu adoro, né? Que já foi escolhido há muito tempo, desde muito nova, e inaugurando agora uma nova fase, uma nova temporada, com novos presentes. Estou adorando. Ah, que bom que você gostou. A escolha da profissão. Isso aconteceu bem cedo, não é? Era uma questão natural até de buscar uma profissão. Eu tive um exemplo, né, em casa dos meus pais. Eles tinham suas carreiras e a gente se espelha muito, né? É o nosso primeiro núcleo social, é a nossa família. Então ali começa a base de tudo. E quando chegou ali para o final do ensino fundamental, que na minha época ainda era o 1º grau... Sim, depois mudou, né? Não é? A gente... Nós somos dessa época, né? Somos. A gente não precisa falar muito disso, mas somos de lá. Então... Mas aí naquele momento de iniciar o 2º grau, que hoje é o ensino médio, e o momento de escolhas, né, de futuro, de carreira, e eu me vi no meio dessa decisão. Não tinha nenhuma influência assim, familiar, não tinha contato com a área, mas uma área que sempre me fascinou desde muito nova. Então, assim, o adolescente eu já escolhi, tanto que eu só fiz prova para vestibular na época para as universidades que tinham um curso, não tinha aquela segunda opção, terceira opção, não, é a única opção. É psicologia, se não for psicologia... Mas por que assim foi a psicologia? O que lá no fundo, assim, o que em você, o que tocava em você para você ter essa ideia de que assim, não, tem que ser psicologia. Eu só vou me inscrever onde tem a possibilidade de psicologia. E mais interiormente, foi o que tocou você? O que fazia você ter essa vontade, assim? Eu sempre achei fascinante essa pluralidade de olhares, de entendimentos. Então, assim, a gente vive no mesmo ambiente, mas aquele ambiente é percebido de formas diversas, né, pelas pessoas. Então, assim, a maneira como as pessoas percebem o ambiente que ela está, como elas reagem àquilo, como elas leem, a leitura que elas têm de todos os estímulos.
Exato, eu sempre achei isso bem, bem interessante. E desde muito nova, desde criança, eu observava muito comportamento. Primeiro o núcleo, a família, depois você vai para a escola, você já estabelece outras relações. Então, sempre aqueles comportamentos, tanto que é diferente da gente, como diferente, às vezes, do Aí você nosso queria meio. entender por que isso acontecia, por que uma pessoa se comportava de um jeito e por que a outra pessoa, às vezes em uma mesma situação ou recebendo o mesmo estímulo, se comportava de uma outra forma. Respondia de uma outra forma. Respondia de uma outra forma. Isso era, assim, te deixava... você fala, caramba, por que é dessa forma, né? E você é especializada na TCC, né? Que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Como que funciona, assim, na prática, né? Eu sei que TCC, muita gente fala sobre isso, né? Assim, hoje em dia, com a rede social, a gente fala hoje em dia, mas parece que é uma coisa muito nova as redes sociais, mas a rede social já está há bastante tempo aí junto com a gente, YouTube, Instagram e tudo mais. Mas, assim, a gente ouve, hoje pelo menos, eu ouço muito e vejo muitas pessoas, outros podcasts, né, falando sobre terapia cognitivo-comportamental. Mas como que funciona na prática esse tipo de abordagem dentro da psicologia? Era uma abordagem muito voltada para a ressignificação de alguns pensamentos e, consequentemente, de alguns comportamentos, né? Porque a gente se comporta basicamente da maneira como a gente pensa, né? O que é correto fazer, o que é mais adequado naquele momento, ou o que não é. Então, é uma linha de abordagem que ela vai, primeiro, trabalhar essa questão de pensamentos disfuncionais, vamos dizer assim, para aí sim a gente refletir no comportamento daquele indivíduo. Então, alguma coisa que não está bacana, que está desconfortável, que não está funcionando, né? Algum pensamento, ou muitos pensamentos, nunca é uma coisa isolada, né? E aí a gente vai trabalhar como aquele indivíduo vê aquele pensamento, como que ele reage àquilo, como que ele se comporta a partir daquilo. Tá, mas o que diferencia o TCC de outras abordagens? A gente trabalha muito com o presente, né? A gente trabalha muito com o que está te incomodando naquele momento. Né? Claro que o passado ele tem a sua influência, exatamente, a sua importância no que a gente é hoje. Nós somos produtos das nossas vivências, né? Então, de que maneira que passamos por nossas experiências, por nossas vivências, aquilo vai ajudar a definir, né, quem somos hoje em dia. Então a gente não pode descartar, vamos dizer assim, né, desconsiderar o nosso passado. Mas essa linha de abordagem, ela trabalha muito o presente, o momento que a pessoa está vivendo, né? O que você gostaria que fosse diferente? O que não está funcionando dentro de você? Que tipo de emoções a gente pode analisar, refletir, ressignificar para a gente ter uma qualidade de vida, né? Mas é possível, eu fico pensando assim, quando você diz que o TCC ele trabalha mais a questão presente, é possível a gente analisar o presente, aquele presente momento, sem a gente voltar ao passado, em vista de que aqueles problemas que nós podemos estar vivendo naquele momento foram frutos de alguma coisa que aconteceu no passado, e às vezes quando a gente fala passado não é nem um passado de anos, né? Um passado presente, vamos dizer assim. É possível você abordar aquele momento presente sem conseguir voltar em um momento, em um passado, em uma história, em um fato que aconteceu e levou aquela pessoa a se traumatizar, alguma coisa assim? Então, o presente ele é um produto do passado, né? O amanhã já é um presente, sim. Né? E o hoje já virou ontem. Então, assim, ele é um produto. Então, a gente não pode desconsiderar o que aconteceu na vida da pessoa até aquele momento, principalmente porque o que ela vive hoje, ela está trazendo. Então, quando você fala não trabalha muito o passado, não é aquele passado tão distante, né? Não é aquela coisa meio de regressão, de ir bem lá atrás, área da infância, nada disso não. Não, a gente trabalha o passado na medida que ele ainda está influenciando diretamente naquela disfunção do presente. Então é como se fosse um passado presente, mais próximo. Vamos dizer assim, um passado, mas não tão passado. É uma coisa próxima. Por exemplo, um acontecimento, um fato que traumatizou a pessoa. Sim. Agora, quando você fala isso, Danile,
Você falou várias situações aí com relação a essa questão de nós somos hoje fruto do nosso passado, das coisas que aconteceram no nosso passado, somos o que somos hoje pela questão até do que a gente interpretou disso. Então, assim, é inevitável, né? Fora do roteiro que a gente tinha colocado, mas é inevitável eu não falar sobre crença, né? Sobre se a gente está se comportando, se a gente até cognitivamente está pensando, está sentindo e depois está extravasando ao ponto de já se comportar, isso passa por um filtro de crença. Na psicologia é chamada como crença ou não? A forma de que a pessoa acredita? A gente trabalha também as crenças daquele paciente, né? O que ele entende como importante, como influente, como determinante no presente dele, no momento que ele está vivendo, naquela demanda dele. Né? Então, não dá para desvincular o passado, mas a gente, nem a crença, que é isso justamente que a gente vai trabalhar, mas a gente precisa focar o que eu posso fazer, né, de uma maneira mais efetiva, assim, falando, mais prática. O que eu posso fazer? Porque o que aconteceu até ontem, eu não posso mais modificar. Não é? Aquele boleto que eu esqueci de pagar, eu não posso voltar lá atrás e pagar. O ônibus que eu perdi, eu não tenho. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso trabalhar hoje para melhorar minha qualidade de vida, para eu ter mais tranquilidade, para eu ressignificar algumas coisas. Então, beleza, poxa, o boleto, eu consigo pagar hoje? Consigo. Ah, mas eu tenho juros, multas. Tudo bem, eu vou ter uma consequência daquele delay, mas eu vou trabalhar aquilo hoje. Eu consigo resolver alguma coisa hoje. Não dá para eu voltar ontem. Não, mas eu vou pagar, então não vai ter multa, não vou perder aquele ônibus. Não. E a gente, muitas vezes, o indivíduo ele tem essa tendência a, num linguajar bem básico, a remoer, né? A culpar. A gente se corta, se sangra, né? Aquela culpa, aquela coisa, poxa, por que eu não fiz? Não vai adiantar, a gente só está se desgastando. Né? É um processo muito doloroso que não vai ter nenhum resultado efetivo. Por que a gente se prende a essas coisas, Danilo? Porque é difícil, né? Eu percebo, assim, eu percebo que, até comigo mesmo, né? Eu percebo porque, então, pelo que você está me dizendo, por exemplo, assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai te ajudar a sair desse modo de vida no passado. É isso? É viver o presente, aceitar o que aconteceu e pensar daqui para frente, né? O que aconteceu? E tá bom, o que aconteceu acabou, mas o que você pode fazer agora com relação ao que aconteceu? Seria mais ou menos isso. Mas assim, é difícil. É difícil mudar isso, né? É difícil você... Não é fácil, não é como estalar dos dedos e falar assim, olha, ó, esquece o que aconteceu. Assim, porque é muito claro você entender que o que você fez, ou o que fizeram com você, né, ou uma situação, um fato que aconteceu e ponto. É fácil entender isso, né? E até muito lógico de você falar assim, nada que você vai ficar pensando ou sentindo vai mudar essa realidade. Mas por que é tão difícil a gente se desconectar desses acontecimentos, desse passado, dessas coisas que criaram esse trauma na gente e falar, não, tá bom, passou e vamos viver o momento presente agora e vou trabalhar dentro do que aconteceu daqui para frente. Por que é tão difícil? Terapia é enfrentamento, né? Então, assim, é mais fácil, muitas vezes, a gente enfrentar o outro, enfrentar algo de fora do que a gente se enfrentar. E a culpa também, né? Enquanto a gente está olhando para o passado, a gente está se culpando, a gente está dizendo para a gente que a gente tem uma desculpa para não agir, e a gente também não quer agir, porque a gente não quer enfrentar. Então, o processo terapêutico, ele também é doloroso. Né? Então, fala assim, a pessoa vai sair da zona de conforto. Não, ela não esteve. A zona de conforto nunca foi confortável. Ela é uma zona de acomodação. Ela tanto não é confortável que a pessoa não está bem. Se ela fosse confortável, nossa, ótimo. Então, é também muito doloroso eu sair daquela acomodação e começar a ressignificar algumas coisas e partir para aquele enfrentamento. Porque sou eu comigo. Entendi. Então, na verdade,
a resposta de ser difícil é porque eu vou ter que me encarar. Eu vou ter que olhar para mim mesmo, eu vou ter que parar de dar desculpa que isso eu faço assim e ajo assim porque fizeram comigo, porque agiram assim comigo, quer dizer, colocando essa culpa em alguém, e vou ter que falar, cara, isso é com você agora vai ter que agir. Então é por isso que é difícil, né? Porque, na verdade, foi o que você falou, é um enfrentamento consigo mesmo, né? E é muito importante no processo terapêutico o paciente ele entender que ele é o protagonista da vida dele. Eu não posso esperar do outro aquilo que nem eu me proporciono. Entendi. Não pode criar essa expectativa no outro se você não está proporcionando isso. Exatamente. Então, assim, nós nascemos e morremos sozinhos. São eventos determinantes, completamente isolados. Então, assim, no meio desse caminho, claro que eu vou estabelecer diversas relações, somos seres sociais, mas precisamos entender que temos primeiro a nós mesmos. Então, aquela orientação do avião, né, quando caírem as máscaras, primeiro você coloca e depois você socorre uma criança, um idoso, e é bem por aí. Se você não está preparado para se ajudar, se você não está bem com você, como é que você vai ajudar o outro? Entendi. Né? E a gente tem muito essa preocupação de cuidar de alguém, de também ser cuidado, mas e aí? O que eu faço para mim? Até que ponto eu não estou colaborando para continuar naquela situação? É impressionante ouvir isso, sabia? Não é impressionante não, na verdade, não é impressionante, é uma forma de você falar, mas eu tenho bastante consciência disso. É impressionante saber, na verdade não é impressionante ouvir, é impressionante saber como que, eu não sei se eu posso dizer que você é a maioria, mas você que atende clinicamente, a maioria das pessoas vive com foco nos outros do que com foco em si mesmo? Alguns sim. Alguns sim. Porque, por exemplo, quando eu ouço você falar isso assim, você primeiro tem que pensar em você, né? Primeiro você tem que, foi o que você falou na questão das máscaras, primeiro eu tenho que colocar a máscara em mim, primeiro eu tenho que me salvar, Sim. se eu consigo, para me tentar salvar alguém. Sim. Mas eu observo, assim, em ouvir, conversa com amigos, com familiares, né, e no dia a dia, que o ponto é muito o outro, né? Às vezes até na forma de você se comportar. Às vezes na forma de você fazer, você faz alguma coisa para você chamar a atenção do outro. E muitas das vezes aquilo que você está fazendo não é nem o que você quer fazer. Sim. Mas é só pelo fato de você chamar a atenção do outro, de como o outro vai te ver, né? É uma situação. Porque, assim, que estranho a gente não conseguir entender isso, que nós teríamos que pensar primeiro na gente, para depois pensar no outro. Mas será que em algum momento pode existir também alguma crença criada ao longo da vida, como você falou, que isso seria um pouco de individualismo, a pessoa sendo muito individual, você é egoísta, alguma coisa assim, ou não? Não, a gente tem essa tendência, né, a fazer pelo outro o que não fazemos por nós. Então, às vezes o indivíduo está muito focado no outro em agradar, ou até uma questão de aceitação. Nós vivemos em grupos. Então, às vezes, eu estar muito deslocado daquele grupo, eu também não me sinto bem. Né? A gente sabe, a gente chega num local, se você não está muito em harmonia com aquele local, é instintivo. Necessariamente a gente não se sente muito bem, né? naquele ambiente. Então, é a gente aceitar também que não somos perfeitos, porque nos cobramos demais. A sociedade cobra, a família cobra, os amigos cobram, mas a gente também se cobra. Você acha que a gente se cobra até muito mais do que a própria sociedade, né? Exato. Eu acho que a gente está sempre se olhando, às vezes, com um olhar muito crítico, né? E se cobrando demais. Às vezes a gente nem é objeto de pensamento e de julgamento de outras pessoas. Mas nós achamos que nós estamos com essa importância toda. Com essa importância toda de que as pessoas estão nos julgando e vendo. Agora, o que de fato essa situação de viver no passado, viver se cobrando muito, viver preso em acontecimentos traumáticos que aconteceram no passado, pode despertar
ansiedade e até um certo nível de depressão nas pessoas, Danilo? Porque a gente vive algo que não temos a menor possibilidade de mudar. Como eu te falei, o que está no passado, ficou no passado. Eu não tenho como mexer naquilo. O que está para acontecer amanhã, também não. Então, assim, é muito doloroso porque muitas vezes o paciente que ele apresenta um quadro de ansiedade e um quadro depressivo, ele não está, vamos dizer assim, no mesmo time que a gente, né. Ele está ali remoendo alguma coisa que ele já não pode modificar, ele também está pensando em algo que ainda não aconteceu, que ele também não pode ter nenhuma influência. E aí que entra a ansiedade. E aí que entra a ansiedade e aí entra a exaustão. E aí que vem a depressão? Seria isso? Também, geralmente andam muito juntas, né. O que seria a depressão, assim, em um termo... A depressão, ela é um estado diferente da tristeza, né, ela é um quadro, eh, desmotivacional, a pessoa não tem nenhuma motivação, ela tem uma tristeza paralisante, uma tristeza que você não consegue se organizar e cumprir uma tarefa, em se propor alguma atividade, um medo de fracassar absurdo. Então, assim, diferente da tristeza, a tristeza é algo inerente à nossa natureza, né. Nós até precisamos da tristeza, ela é saudável, assim como a frustração. Eu sempre falo, né, as gerações mais antigas foram extremamente frustradas. No que a tristeza pode nos ajudar, Danilo? A tristeza, ela nos ajuda porque ela vai nos mostrar muitas vezes um contraponto. Se eu nunca estou triste, como é que eu vou valorizar aquele momento de alegria que eu tenho? Eu preciso fazer essa balança, né. Se eu nunca estou triste, eu não consigo, de repente, ter uma empatia Seria pelo como se fosse próximo. assim, como que eu vou saber o que é bem se eu não sei o que é o mal, né? Então, por isso, assim, eu só sei o que é felicidade se eu sei o que é tristeza. Exatamente. Então, por isso que ela é importante. Ela é Você passa importante, por esse momento. inclusive para a gente valorizar aqueles momentos de alegria, de felicidade, porque a gente tem essa tendência. O que está resolvido, apaga. Se eu tenho uma lista de 10 tarefas num dia, eu só fiz 7 Das 10. das 10, eu vou ficar focando naquelas 3 que faltaram. Eu vou ficar me cobrando, eu vou ficar me cortando. Mas espera aí, você fez 7. Ah, mas isso aí já foi. Não, não foi. Então isso também faz parte de um processo terapêutico. A gente valorizar muito toda pequena conquista. Porque a gente já começa o dia sendo frustrado pelo telefone tocando, o despertador tocando. Ninguém acorda, a gente já é acordado. Então você já começa o dia, bom dia, frustração. Sim. E vamos. Como se fosse assim, uma coisa contra a sua vontade, né? Tendo que fazer algo que você não tem vontade de fazer. E a gente faz isso o tempo todo. Toda hora. Poxa, eu tô com pressa, mas eu tenho que parar para abastecer o carro. Poxa, que vontade de fazer xixi, não chegar lá que ainda vou segurar aqui essa vontade. Então, assim, o tempo todo são pequenas coisas, mas você passa um dia matando um leãozinho toda hora. São as nossas frustrações. Então, elas são sim muito importantes, como a tristeza, porque você vai conhecer o outro lado, e aí você vai valorizar o outro lado. Essa valorização das pequenas conquistas que é o combustível num processo terapêutico. Por quê? Eu quero uma mudança. Todo mundo vai para uma terapia querendo, porque alguma coisa está incomodando. Eu quero ver uma mudança. O primeiro ponto é esse, né? Tem alguma coisa que está me incomodando e me fazendo mal naquele momento. Né? Mas quando a gente vai, a família já falou, os amigos já falaram, os colegas de trabalho, então a gente já tá quase que já estava até no processo. Você acha que ainda existe um tabu muito grande, Danilo, para as pessoas procurarem uma ajuda psicológica assim, na terapia? Eu acredito que ainda exista. Agora que a gente vem falando, né, agora assim de um tempo para cá, a gente vem falando mais sobre saúde mental, sobre a importância, né, de ter esse olhar, esse cuidado. E muitos meios hoje, muitos canais, muito podcast, enfim, abordando esse tema. Então eu acho assim que já foi uma coisa mais enrijecida. Hoje a gente consegue falar, mas ainda existe, né, assim, vamos dizer assim, uma falta de entendimento, o porquê daquilo. Eu recebo muito isso no consultório. As pessoas que chegam e falam para mim, mas eu não queria vir aqui. Minha mãe falou, minha esposa, tal.
Não, mas por que você não quer? Não, mas eu sei que eu preciso, mas eu não quero estar aqui. Por que não vai resolver meu problema? Mas foi porque é aquilo que você falou, a pessoa sabe que precisa, mas não quer ir porque ela não quer se enfrentar, né? Não quer se enfrentar. Ela conhece. Eu acho que ninguém conhece melhor a gente do que a gente mesmo, né? E a gente não consegue se enganar. A gente sabe o que a gente tá passando. Só que acho que é isso mesmo, né? A gente não quer se enfrentar. Por isso que não vai, né? Por isso que Todo mundo enxerga. Você foi a primeira a ter enxergado, na verdade, só que você não quer transparecer que enxergou, porque você sabe que se você for lá, você vai ter que se confrontar, né? Exatamente. Cara, comigo foi assim. Eu falei pra você antes de começar aqui, né, que eu fazia terapia, parei tem pouco tempo, e quando eu fui, minha primeira sessão foi assim, eu vou pra lá, mas não quero falar sobre esse assunto. Isso eu conversando comigo, né? É assim mesmo. Eu vou fazer terapia, mas sobre esse assunto não quero falar, não. E não vou falar. A primeira pergunta que a psicóloga me fez me levou pro assunto que eu não queria falar. Eu falei, caramba, inevitável, né, cara? Eu não queria falar sobre isso. Mas... E assim, ela não sabia, obviamente, o que era, né? Mas foi inevitável, eu não tive como me esconder daquilo que eu não queria falar. E justamente aquilo que eu não queria falar era algo que me prejudicava muito, entendeu? E assim, na verdade eu não queria era encarar aquilo. Era enfrentar. Pelo que você tá me falando agora, era exatamente isso. Na verdade o que eu não queria era enfrentar aquilo. Eu não estava afim de enfrentar aquilo. Aquilo já tinha me machucado muito, aquilo já tinha feito um estrago muito grande. E eu não queria me conectar novamente com aquilo. Mas é inevitável, mas eu sabia, né? Então assim, a gente sabe o que faz mal a gente, só que a gente foge, né? Então assim, como você falou, existe um tabu, mas ainda existe. As redes sociais, eu também percebo que as redes sociais, ela tem ajudado muita gente. Sim. Com relação àqueles que buscam conhecimento, né? Por exemplo, assim, um podcast. Tem muitos podcasts muito interessantes que falam até muito sobre psicologia. Eu adoro ver esses que são voltados para a parte de comportamento humano, são os que eu mais vejo, os que eu mais gosto. Por incrível que pareça, indo de encontro que a maioria das pessoas gostam, que é ver de algum episódio ou podcast, ou algum programa de humor, eu não gosto muito. Eu não sou muito assim, de humor, sabe? Eu gosto de uma coisa mais séria. Eu sou muito assim que nem você, assim, quero entender, sabe? Eu fico querendo me entender o tempo todo. Eu nunca conversei tanto com alguém como eu converso comigo mesmo. É o tempo todo, né? A gente tem... é o que você falou. Eu acordo e já começo. É impressionante. Eu acordo e eu começo. Ultimamente eu tenho feito o quê? Eu acordo, aí eu chamo de... Que é até um termo técnico, acho que vocês usam, que é pensamentos intrusivos, né? Eu vou lá, eu acordo e eu fiz esse acordo comigo, né? Eu posto todo dia de manhã. Eu posto lá no meu... Eu vou pra academia, eu tiro uma foto, geralmente da beira da praia, e eu posto uma frase. Só que essa frase, eu tô falando agora pro pessoal que tá assistindo, agora vocês vão saber na íntegra os motivos daquelas frases, vão começar a me analisar. Porque assim, eu junto aqueles pensamentos intrusivos daquele momento, boto no meu bloquinho de nota algumas coisas que vêm e depois eu vou lá e faço uma compilação daquilo e crio aquela frase. Então, geralmente é alguma coisa que eu tô pensando, alguma coisa que eu tô passando, alguma reflexão compilada e colocada de uma forma que as pessoas possam também refletir, assim como eu tô refletindo naquele momento, né? Não todas são assim, mas a grande maioria é assim dessa forma. Mas como eu tava falando, as redes sociais ajudam. Mas até que ponto você acha também que hoje, com essa quantidade de informação, porque o que eu percebo, Danilo? Nós passamos uma época, né, da vida que a gente era carente de informação, né? Sim. A gente tinha que buscar informações. Quem quisesse ter mais informações, ou tinha que comprar aquelas enciclopédias Barça, extremamente caras, né, inacessíveis, ou tinha que ir na casa de um amigo que tinha essas enciclopédias e tudo mais, né, porque era mais difícil. Bibliotecas, né? Aí se você morasse num município que não tivesse uma biblioteca boa, você não ia ter acesso. Eu lembro, eu estudei no Paranhos ali. Você estudou no Paranhos também, Dani? Não, na verdade não. Então, eu estudei no Paranhos, eu lembro que tinha uma bibliotecazinha lá do Paranhos, a gente ia lá, mas é uma biblioteca de colégio estadual, não era muito sortida assim, de muitos conhecimentos, mas era o que a gente tinha. Mas o que eu percebo hoje? Hoje a gente tem uma grande quantidade de informação. Sim.
Só que o problema não é você ter a informação, o problema é a qualidade da informação. Né? O problema é você saber qual é a informação correta. Por exemplo, você vê hoje várias pessoas falando sobre nutrição e você escuta um cara falando que comer açúcar refinado faz mal. Aí o outro fala, não faz tão mal assim. Aí o outro fala, não faz mal nenhum. Aí o outro fala, tomar Coca-Cola Light pode. Aí o outro fala, não pode, que é pior do que a normal. Açúcar. Aí você fica assim, gente do céu. O que eu como, o que eu bebo? Ovo até um tempo atrás... Era um vilão. Era um vilão. De repente agora você pode comer ovo à vontade. O pão francês mata. Daqui a pouco não, agora umzinho você pode comer. Então assim, eu vejo que as redes sociais hoje também... O que você acha? Acho que as redes sociais, hoje, ela contribui mais para uma ajuda ou mais para poder ativar mais gatilhos de ansiedade e de depressão nas pessoas? Eu acho que depende do modo como você usa, né, a tecnologia, a rede social, realmente. Ela, da mesma maneira que ela une as pessoas, você tem contato com pessoas onde ela estiver no mundo, ela também afasta, né, porque a gente também passa a ter só contato pela rede social. E também hoje tem uma questão da comparação. Né? Então, assim, a rede social ela virou uma vitrine. E aí a gente, por mais que saiba, em muitos momentos a gente esquece que ali só é postado o que é bonito, o que dá certo, né? E que, de verdade, não é um pensamento comum a todos, né? Ninguém é feliz o tempo todo. Aliás, não é comum a ninguém, porque ninguém tá tudo dando certo, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não. A gente precisa, sim. A gente evolui na dor. A gente evolui diante dos problemas. O que a gente vai consertar se não tem problema? Que vida sem graça seria, não é? Então, da mesma maneira que as redes sociais trazem informações, trazem esclarecimento, elas também podem disparar gatilhos de comparação, onde você vai ter uma influência na sua autoestima, você vai se sentir incapaz. Poxa, eu batalho tanto e eu não chego nesse lugar, eu não estou ali, eu não faço aquilo. Então a gente tem que ter cuidado, por mais que a gente saiba que tem muita mentira, mas em algum momento aquilo afeta. Entendi. Né? Agora você falou que a gente não é a rede social, é como a gente usa, né? Como a gente usa. Mas eu acho também que a gente é muito manipulado pelas próprias redes sociais, né? Porque ela está o tempo todo na nossa mão. O tempo todo na nossa mão, a facilidade do acesso daquilo ali. A facilidade. A gente vem... a gente é muito visual, né? Então a gente vem trazendo isso desde a época da televisão, da novela. Todo mundo queria usar a roupa que estava na novela, a maquiagem, o corte de cabelo, aquele carro do protagonista. Então, assim, a novela ela entrava todos os dias na sua casa e meio que dizia como que você tinha que se comportar. Só que tinha um horário definido. Tinha um horário definido e uma quantidade de vezes que aquilo, que era a novela das 6, se não me engano, né? Eram 3 novelas. 3 novelas. Era das 6, que era a primeira, das 7 e das 9. Então, se ela tinha um horário, né? Um tempo definido ali, que era 1h e meia de novela, e você... Então era menor. Então, as redes sociais potencializou essa influência. Porque todo mundo tem um telefone na mão hoje. E a gente pode entrar a qualquer momento e ver o que quiser. Né? Então, ali é muito uma questão de definir se aquilo realmente é importante. Eu preciso daquele consumo excessivo ou aquela quantidade de tela, de exposição. Eu preciso realmente daquilo. Entendi. Então, ouvindo isso, é verdade. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, eu acho que ela potencializou. Porque se você tinha picos dessa influência, e eu ainda tenho uma diferenciação também, a novela, ela mostrava também um lado ruim. Ela não mostrava só o lado bom, né? Exato. A novela, ela tinha os protagonistas que eram ruins, né? Tinha os vilões, os mocinhos, né? As princesas, né? Ela tinha essa retórica. E a rede social, como você falou, ela não tem isso. A rede social, eu não vejo. Pelo menos assim, pode ser que eu não vejo nada na rede social de alguém falando que se ferrou na vida, que aconteceu isso, ou que tá passando um problema. É o que você falou, é sempre sucesso, a positividade, o prato bonito ali no restaurante chique, a viagem bacana, e foi o que você falou. Então isso, o estrago, o impacto psicológico é grande. Então chega muita gente assim no consultório?
Você percebe que vem disso ou não dá para perceber? Vejo esses relatos, né? E não só nas redes sociais, mas quem tá do lado, né? Aquela coisa, Entendi. poxa, eu tô batalhando, eu tô fazendo, e eu vejo um sucesso ali e comigo não acontece. Não necessariamente o que você tá vendo é sucesso. Entendi. Não é? Então, assim, essa coisa de ditar, você abre uma rede social hoje, eu preciso usar aquela maquiagem daquela influenciadora, ou então eu preciso ter a roupa daquele influenciador. Dá uma ditada mais ou menos, se a gente não tiver um filtro, aquilo vai conduzindo a gente, né? Porque você vai bombardeando o seu cérebro daquilo. Então, não tem como, você tá naquele Tem uma meio. questão até neurocientífica, né? Dopamina que você vicia, né, teu cérebro, né? Você vicia ele ali porque você fica o tempo todo dando estímulos que fica gerando esses estímulos dopaminérgicos, né? E ele fica exatamente viciado. Por isso que ele quer o tempo todo ali. E aí que entra a grande manipulação, e não sei se eu posso dizer que seja maldade, né? Não é maldade, não sei. Do algoritmo, né? Que ele vê que você parou alguns segundos a mais naquilo ali, aquilo te gerou foi um gatilho, um estímulo, um interesse, te gerou, né, um certo grau assim, de dopamina, e aí ele começa a te entregar mais aquilo. E como você fica entrando naquele ciclo vicioso, é como você usar droga. Se você usa uma quantidade, amanhã aquela quantidade já não faz mais efeito. Aí você tem que aumentar o nível da quantidade. As redes sociais funcionam desse jeito também? Também, porque você está estimulando o seu cérebro naquela área, né? Com aquele assunto. Então, vai gerar uma demanda de mais assunto, de mais conteúdo. Que te interessa, né? Daquilo que te interessa, ou que você acha que te interessa para aquele momento. Você falou uma coisa, ou daquilo que você acha, né, que interessa, né? Eu acho que a gente vive, às vezes, tão... definir um propósito, né, na vida seria uma coisa bem importante, então, para você não perder tempo com essas coisas, né? Principalmente nesses quadros, né? A gente ter uma rotina. O que eu quero, o que eu realmente quero. Não é o que um familiar me sugere, não é o que um colega de trabalho, não é o que um amigo. O que eu realmente quero para mim? Como eu quero me portar? Como eu quero ser visto? Como eu quero estar pronto para me enfrentar? Mas essa escolha da pessoa de o que eu quero, o que eu quero para mim, definir esse propósito, ele não vem todo influenciado de tudo isso? Ele vem todo influenciado, porque a gente acaba querendo tudo e quem quer tudo não quer nada. Entendi. Né? Então, assim, mas é uma descoberta também que a gente faz na terapia. É uma descoberta. Então, se você também acaba observando, identificando aquelas influências que você também veio sofrendo ao longo da vida. Sim. E definindo o que você não quer. Porque eu penso muito o seguinte, né? Eu fico pensando, né? Assim, definir um propósito é importante, eu acho, isso pra mim, né? Assim, é fundamental para você conseguir viver. Só que a vida não tem um manual de instrução, né? Você nasce dentro de uma família que você não escolheu onde você queria nascer. Ali são suas primeiras influências. Sim. Influências religiosas, influências culturais, e aí já tá ali as primeiras influências, né? O seu pai, a sua mãe, o que seu pai fala, o que sua mãe diz, como que você interpreta o relacionamento entre o seu pai e sua mãe, entre a sua família. Aí depois você vai pro colégio. Chega lá, você encontra outros coleguinhas que são influenciados pelas culturas das suas famílias e que isso envolve você. Então, olha só. Aí, na terapia, você destrincha isso, faz com que o paciente ele consiga, em determinado momento, definir o que ele quer que continue influenciando ele e o que ele não quer mais que influencie ele, porque, pelo que eu vejo, é uma construção de uma personalidade baseada em cima de influências desde o início da vida até a fase adulta. Existe essa facilidade, uma forma de ir desconstruindo isso? Não é fácil, mas existe, porque senão a gente acaba vivendo como a gente fala, a vida do outro.
né? A gente recebe influências, mas a gente precisa definir o que cabe na minha realidade, o que vai efetivamente ajudar no meu desenvolvimento e o que não. Porque quando eu foco as minhas experiências, as minhas vivências no outro apenas, eu vou entrar num estado de sobrevivência. Né? Entendi. É extremamente exaustivo. Você chega no final do dia, o que eu fiz? Eu só cumpri minhas obrigações. E a gente tem essa tendência, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Tá, mas que horas você respira? Que horas você para? Em que momento que você olha para você? Em que momento que você se recarrega? Então o processo terapêutico ele tem essa função também, de te mostrar um caminho que, peraí, vamos viver, não vamos sobreviver. Se você está no automático, você está só sobrevivendo. Aí à noite você está exaurido. O que eu vivi hoje? Só cumprir tarefas. Ótimo, tudo perfeito, mas e aí comigo? Então, assim, eu preciso me olhar, eu preciso me descobrir, eu preciso me ajudar e eu preciso me recarregar, porque amanhã eu vou ter um monte de demanda. E com o passar do tempo, a gente peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô vivendo? Eu recebo muito isso no consultório. Eu não sei mais do que eu gosto. E, Felipe, é uma coisa assim, eu não sei o que eu gosto de comer. Não é assim, eu não sei o que eu quero pro meu futuro. Não, eu não sei o que eu gosto de comer. Quanto tempo tem que você não escuta uma música? Muito tempo. Eu nem lembro mais que tipo de música que eu gosto de ouvir. A gente vai se perdendo. Na medida que eu ligo o piloto automático e eu passo a viver de acordo com o que esperam de mim, ou da maneira que eu posso agradar, ajudar, colaborar, mas por que eu não me recarrego até para eu fazer essa função de uma maneira melhor? Até para eu conseguir me doar de uma maneira mais completa para o outro. Mas eu preciso me estruturar minimamente. Então a terapia ela te leva também para isso, né. O que eu preciso inicialmente é olhar para mim e ver o que está me incomodando, o que está desconfortável. Eu preciso conhecer o monstrinho que está dentro de mim, porque o paciente ele conhece, ele sabe tudo que ele sente, ele conhece as emoções que vêm daquele fato. Mas aí, o que causou aquilo? Mas eu sei tudo. Então vamos refletir. Porque a gente chega na terapia com aquela sensação que eu sei tudo, porque eu tô sentindo muita coisa. Sim, eu sei tudo que eu tô sentindo, mas Mas de não sabe onde como trabalhar aquilo que está como sentindo. trabalhar aquilo? Como eu controlar aquilo, para aquilo não me controlar? Aquela coisa, a vida é minha, eu que dou as cartas, é bem por aí. É a gente se tornar o protagonista. Mas poxa, me dói muito a maneira, a relação que eu tenho com um familiar, com um amigo. É também aceitação. A gente não sabe muito o que fazer com aquilo, né? O que fazer? Assim, eu sei que fizeram, o que eu tô sentindo, mas não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. O que eu faço com isso? Aí, enquanto não sabe, aquilo fica remoendo a gente. Aquilo fica remoendo e atrapalhando. Atrapalha, porque aquilo consome a minha energia. Aquilo pode me levar a momentos de uma tristeza profunda. Aquilo pode me paralisar. Então eu não consigo evoluir, eu não consigo desenvolver um trabalho de repente, eu não consigo estar em alguma situação, em algum momento que eu gostaria, por conta de algo que eu estou deixando de trabalhar. Então a terapia ela tem muito essa função, a gente se reencontrar, né. Então, assim, eu tenho diversos relatos da de pacientes que comentam de feedback de familiares: "Poxa, mas você não era assim. Olha, você está mudado". E sempre de uma maneira positiva, não é um comentário, vamos dizer assim, pejorativo. Sim, sim. "Poxa, eu estou gostando de ver", e tal. E isso é o combustível, eu sempre falo. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha muito, vamos dizer assim, dever de casa. O que eu falo que é o dever de casa? A gente entra num processo terapêutico, a gente precisa se colocar. A gente vai ao médico, vamos trazer com uma comparação, a gente vai ao médico: "Olha, eu tô com algum problema de saúde, vamos fazer essa medicação". "Ai, muito obrigada", eu coloco a receita debaixo do meu braço, vou para casa e não faço aquela medicação, eu não vou ter uma Vai ter evolução, resultado, né? não vai ter resultado. Claro que a gente está falando de algo muito mais difícil do que uma medicação, que é o enfrentamento, que a gente vem falando desde o início. Então eu preciso trazer a terapia para o meu cotidiano.
Eu preciso trazer a terapia para a minha realidade. Eu trabalho muito isso com meus pacientes, essa negociação. A gente se encontra uma vez por semana, durante 1 hora, ou vamos ver esse exemplo, 1 hora. 1 hora dentro de uma semana é muito pouco. É muito pouco, isso que eu ia te falar. Eu acho pouco. Eu sempre achei pouco. Não é? A gente não faz dieta só na frente do nutricionista. A gente não toma um remédio só na frente do médico. O lapso é grande de tempo. Mas eu também acho, sabe o que, Danilo? Eu acho um pouco inacessível às pessoas. Eu acho, Ainda? eu acho caro. Assim. Não é que eu acho caro pra mim, obviamente, mas aí eu penso assim, se tá sendo caro, eu tô percebendo que isso tá sendo caro pra mim, poxa, deve ser muito mais, com certeza, muito mais caro pra outras pessoas, que não, eu acho, e é isso que eu acho que torna inacessível. Não só o tabu, né? O tabu talvez para as pessoas que têm uma acessibilidade maior a fazer isso, mas para uma questão social também eu acho difícil, né? Assim, a terapia, pelo menos assim, eu não sei como qual é a forma que você trabalha lá, se é plano, alguma coisa assim, mas assim, eu acho caro uma sessão de terapia. Uma sessão de terapia em média aqui na nossa região, isso varia muito por região, né? Ela tá custando aí de 150 a 200 reais por sessão. E aí foi o que você falou, nós não estamos falando de no mínimo uma sessão por semana. Uma sessão por semana, 200 reais, 200, 400, 600, 800 reais por mês. Então, assim, eu sempre, dentro dessa concepção, eu sempre pensei o seguinte, cuidar da mente é caro. Né? É até muito mais caro do que você, por exemplo, uma academia na nossa região, porque eu tô falando isso porque aqui tem a possibilidade de outras pessoas de outras regiões, estados, municípios estarem nos assistindo, é grande, mas aqui na nossa região, a região dos lagos, por exemplo, uma academia básica, você paga 90 reais, né? Mensal. Uma academia top de linha aqui na nossa região, você paga 150 reais mensal, e se você for procurar uma terapeuta, você vai ter entre 150 e 200 reais por sessão, então vai dar 800 reais por mês. Então, se cuidar da mente é muito mais caro do que você cuidar do corpo, sendo que você não vai conseguir cuidar bem do seu corpo se sua mente não estiver bem estruturada, né? Você não vai conseguir cuidar bem de você se a sua mente não estiver bem estruturada, se você não estiver bem alinhado com todos esses problemas, esses traumas que você veio adquirindo ao longo da sua vida, e sem você saber o que você faz com ele, como a gente estava falando agora, né? Sentindo tudo, percebendo tudo, mas não sabendo o que fazer com ele, né? No consultório, você percebe que você atende muito cliente assim, com depressão, e você percebe que esses gatilhos que disparam a pessoa para entrar dentro de um estado depressivo tem uma estimativa de mais por isso, Felipe, do que isso, ou é um somatório total de coisas? É um somatório e é uma coisa muito peculiar, né? Como eu falei, a maneira como a pessoa olha para aquela situação, a maneira como ela reage, como ela vê aquilo, como ela se vê dentro daquela demanda, dentro daquele problema. Então, assim, é muito peculiar. E aí entra a questão da empatia, que eu acho que é fundamental nessa área. É a gente entender que aquela pessoa, ela tem aquela visão e é dela. Não é uma frescura, não é uma bobagem, é dela, é a maneira como ela vê. Pode ser uma visão distorcida, sim. Pode ser uma visão disfuncional, sim. Quando você fala de a gente ter empatia, é porque muitas pessoas desconsideram um quadro clínico de depressão, né? Acha que é besteira, né? Acha assim, isso é frescura sua, né? Vai caminhar. Como se fosse simples assim resolver. Simples. Você precisa reagir. Reage. Vai sair com as amigas, com os amigos, vai beber uma cerveja. Criminoso, praticamente. Então, quando você fala em ter empatia, é isso, né? É entender que a pessoa tá... É entender, se colocar, eu tentar olhar da mesma maneira que aquela pessoa olha para a realidade dela, né? Então, assim assim como a ansiedade também, né? Assim como ansiedade. Eu tenho uma amiga que ela me puxava muito minha orelha com relação a isso, então eu durante um tempo eu tive falta de empatia com relação a isso, a ansiedade com ela. Uma confissão, e ela me puxava muito minha orelha, porque ela sofria de ansiedade, né? E ela
assim, apesar de ser muito controlada, ela tinha esse diagnóstico de ansiedade, ela andava com um remedinho, um ansiolítico dentro da bolsa, mas nunca usava. E ela falava assim, Felipe, eu ando aqui, mas isso me ajuda, só em saber que ele tá ali, Segurança. é uma segurança, então eu já não fico ansiosa. Aí eu falava assim, para de bobeira, que ansiedade. Aí ela me dava uns porros, ela falava, Felipe, para com isso é sério. Você tá brincando, mas isso é sério. E eu não levava em consideração, sabe? E eu falava assim, que sério o quê? Você pode mudar, isso aí você precisa fazer assim assado, não é possível um negócio desse. Pega esse remédio e tira da bolsa que você vai ver que você vai se comportar do mesmo jeito. E hoje eu vejo o quanto eu era ignorante falando sobre essa situação. É muito, muito desgastante, muito cansativo, é exaustivo. Porque eu fico vivendo algo na ansiedade que ainda não aconteceu. Uhum. Mas eu estou me prevenindo. Sim, a gente pode ter uma fase de planejamento, de prevenção. Poxa, o tempo está virando, então vou colocar um guarda-chuva na bolsa. Não é, nossa, começou a chover. E agora? Então pode acontecer isso. Vai alagar, vai. Não. A ansiedade está sempre ligada ao futuro? Alguma Sempre coisa ligado ao futuro. É a gente meio que. E o controle. A gente querer controlar. Como que eu vou controlar algo que ainda não aconteceu? Entendi. Então, assim, eu tenho uma prova daqui a 3 dias. Claro, eu vou me preparar, eu vou procurar descansar antes da prova. Tem todo um preparo, né? Mas eu não vou conseguir antecipar o horário daquela prova. Entendi. Então, sim, a ansiedade não tem como dizer, não vou ficar ansiosa antes de uma prova. Claro que eu vou. Sim. Mas a gente precisa ter uma medida aí, porque senão, se eu vivenciar tanto aquela prova, eu vou chegar naquele momento extremamente exaurida. Sim. Eu estou gastando uma energia desnecessária, né? Uhum. Não estou me preparando como deveria para aquele momento e eu não vou antecipar aquele momento. Não vai. A gente mais que eu queira, não consegue. Então, se a ansiedade, a gente pode dizer então que a ansiedade é viver em um estado que ainda não aconteceu, que é o futuro, e ter ter um pouco mais de controle sobre a situação que você não vai conseguir controlar, tá no futuro. E a depressão seria o quê? Você tá mais focado no passado? Ou a gente pode fazer essa distinção entre uma coisa e outra? A ansiedade é viver mais no futuro e a depressão está mais focada em algo do passado porque está se levando sempre um sentimento de culpa? A grosso modo, a gente pode fazer essa analogia, a grosso modo, porque a depressão, ela é paralisante e a ansiedade também. A ansiedade, ela te movimenta muito por dentro. Sim. Sua cabeça não para. Você acaba dormindo, por exemplo, por exaustão. Você não tem um sono bacana. Entendi. Mas em algum momento o seu cérebro exaure. E aí você também não tem um sono de qualidade. Uhum. E o sono é importantíssimo, né, cara? Para poder regenerar nossas energias, atividade cerebral, para a questão do aprendizado, né? A questão da memória, de você... ciclo circadiano, você respeitar o ciclo circadiano, ele é muito importante para nossa vida, até para a saúde, né? Sim. Nosso corpo ele precisa ter aquele sono profundo para poder se regenerar, né? Regenerar, exatamente. Assim como a depressão, a ansiedade ela também te paralisa por fora. A cabeça, a mente não para, mas a gente acaba paralisando, porque eu penso tanto e eu acabo não executando. Não, mas eu estou planejando, mas eu quero fazer com esse detalhe, mas faz. Isso também é da ansiedade, então? É da ansiedade. Faz alguma coisa. Porque eu preciso ver algum resultado. Né? Eu chego, abro aquele quartinho, todo mundo tem um quartinho de bagunça? Sim, sim. Você abre aquele quartinho e fala, não, quero nem olhar. Fecha a porta, por quê? Isso aí vai embora porque você quer arrumar ele todo de uma vez. Entendi. Pega uma prateleira. E não deixe de deixar bem na sua consciência, bem em mente, que aquela prateleira eu consegui arrumar. Porque são essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas que serão combustível para o meu progresso no processo terapêutico. Então, eu vou fazer uma dieta, mas eu quero emagrecer 15 quilos. Eu não vou emagrecer 15 quilos na primeira semana, eu vou emagrecer 500 gramas. Uhum. Mas só isso? Mas é esse pouquinho. Se eu conseguir emagrecer 500 gramas, eu vou conseguir perder mais 500. Então é uma caminhada, é uma escada. Eu falo com os pacientes, é uma escada. Você não sobe uma escada num passo só. É um passinho de cada vez. Poxa, mas é enorme essa escada. Olha para trás. De repente você já está na metade dela. Entendi. Então a gente tem essa tendência a focar o que está faltando. A lista de tarefas, eu foco no que eu não fiz e eu esqueço o que eu fiz.
Então eu acabo não me encontrando e não me vendo como um sujeito ativo, porque eu estou cancelando tudo, eu estou apagando tudo que eu fiz, eu estou focando no que está faltando. Se eu só focar no que eu estou faltando, eu entro naquele estado de sobrevivência. Eu nunca vou ter uma felicidade, eu nunca vou ter uma tranquilidade, porque a minha atenção está toda, o meu foco está todo no que está negativo, no que ainda não está com saldo positivo. E o que eu já conquistei? Se eu não ficar com isso bem latente na minha consciência, eu vou continuar com aquela sensação de incapacidade. E à medida que eu começo a avaliar e falo assim, não, isso aqui foi uma conquista para mim, não interessa para mais de mim. Para mim, eu já dei um passo que foi muito difícil. Vamos reconhecer isso. É também vamos dizer assim, um dever de casa. Não é? É você trazer a terapia para sua realidade. É a gente trabalhar algumas reflexões, claro, alguns pensamentos, para a gente ver um resultado no comportamento. Porque a gente quer ver mudança. E a gente quer ver mudança logo. Né? Eu sempre falo, sem ansiedade no tratamento. Só fazer... Tem isso também, né? Então acaba tendo o ansioso que ele quer ver o resultado rápido também no tratamento ali, né? Aí você não fala para ele assim, olha só, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala, tem 40. Você levou 40 anos para chegar nesse estado aqui. E agora você quer mudar em quanto tempo? em 40 dias? Tem que seja rápido. 4 meses? Não vai ser rápido, né? Demorou 40 anos para chegar como você chegou aqui. Não mesmo, mas vou te falar, Felipe, só da pessoa procurar ajuda, procurar um tratamento, ela já está bem lá na frente. Ela pode não perceber, ela pode não se enxergar assim, mas ela já está bem lá na frente. Porque ela já está se propondo aqui. Já está se colocando à disposição. Já baixou as armas ali de não querer se confrontar, né? E tá porque é uma coisa que vai entrar na sua rotina. Você, quando estava fazendo a terapia, você provavelmente adequava toda a sua rotina por causa daquele evento único na semana. Sim. Então, cada coisa que você coloca na sua rotina, você tem que adequar um monte de outras coisas, né? Então já é difícil, já é doloroso. Muitas pessoas vão sem ninguém saber, sem a família saber, e depois de um tempo, a própria família percebendo, a pessoa acaba abrindo aquilo. Outros não, já tem essa disponibilidade de compartilhar isso. Mas é fundamental, porque o apoio familiar também é fundamental. Dos amigos, você ter uma rede de apoio que pelo menos compreenda e respeite a sua escolha. De você estar ali procurando ajuda, de você estar buscando se melhorar. Você falou uma coisa muito importante, que é a rede familiar, a rede de apoio. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Antes, eu vou fazer aqui mais uma chamadinha dos nossos patrocinadores. A gente vai lembrar disso aí, rede de apoio. Né? Acontece, você viu que a Danilo estava falando aqui, aí o despertador tocou aqui, porque esse horário agora seria o horário de eu jantar, né? E eu sou todo metódico, aí o despertador toca ali, agora é hora de jantar, agora é hora de dormir. É ótimo, rotina é fundamental. Rotina é fundamental. Então, olha só, um dos nossos patrocinadores aqui são 2 patrocinadores que estão relacionados à questão de imóveis. E a gente sabe que ter a sua casa própria, ter o seu imóvel, é sonho do brasileiro, né? Um grande desejo, um grande sonho, porque é uma questão muito grande, muito relacionada à estabilidade, à segurança. E se você está procurando o local certo, a imobiliária correta que vai trazer oportunidades para você conseguir conquistar esse sonho, que é o seu imóvel, não precisa ficar correndo mais atrás e perdendo tempo. Vá direto a AIG Imóveis. Lá na AIG Imóveis você vai encontrar uma grande quantidade de imóveis à sua disposição, dos mais variados níveis de imóveis e valores. Então, se você está procurando, veio morar há pouco tempo aqui na região dos Lagos e está procurando um imóvel para você comprar, não perde tempo andando por aí, batendo cabeça em imobiliárias que não vai te atender bem e nem fazer um trabalho de consultoria como a AIG Imóveis faz para você. Se você quer saber aonde fica a AIG Imóveis, está aparecendo para você aí na tela um QR Code, pega o seu celular, coloca aí no modo câmera, aponta para o QR Code e ele vai te levar diretamente lá para a rede social da AIG Imóveis. Lá você já vai conseguir ver de cara vários imóveis, vários vídeos e fotos com imóveis, e cada imóvel desse daí tem um códigozinho. Se você se interessar por algum desse, você entra em contato com o pessoal da AIG, porque lá você vai encontrar o telefone de contato,
marca, agenda uma visita até a imobiliária e os corretores da IG Imóveis, que são super solícitos e treinados, vão atender você da melhor forma possível e apresentar esse imóvel. E se esse imóvel até lá for vendido, com certeza eles vão encontrar outro imóvel que caiba bem dentro do seu sonho. Então, se você está procurando uma casa, um imóvel para realizar esse seu sonho, a IG Imóvel. E se você também quer se desfazer de uma casa que um dia já foi um sonho para você, também pode colocar lá para poder vender com a IG Imóveis, que eles vão vender com a maior agilidade e rapidez, porque a IG Imóveis já está há mais de 10 anos no mercado imobiliário, fazendo sucesso, líder de mercado lá em Guaba Grande. A IG Imóveis fica ali na rodovia Amaral Peixoto, perto do centro da cidade. E, por outro lado, se você tem esse sonho, tem esse desejo, mas não tem a total condição financeira naquele momento ou nesse momento para conquistar e realizar esse seu sonho, um outro nosso patrocinador é a BMF Financiamento Imobiliário. Com a BMF você vai também criar a possibilidade de você realizar esse seu sonho, porque a BMF Financiamento Imobiliário vai ajudar você a financiar o seu imóvel. Um imóvel pode ser um imóvel novo, um imóvel usado, ou até mesmo a compra de materiais de construção para você construir o seu imóvel, ou até mesmo para você adquirir o seu terreno, para você construir o seu imóvel, que é o seu sonho. Então, do mesmo jeito que eu falei da IG, está aqui aparecendo para você na tela um QR Code da BMF Financiamento Imobiliários. Aponta o seu telefone, você vai direto para as redes sociais e lá você vai ver o contato da BMF Financiamento Imobiliário. BMF Financiamento Imobiliário tem lá em Guaba Grande e também em Cabo Frio. Se você é de Cabo Frio, você também lá nas redes sociais vai ver o telefone de contato e o endereço deles. Não perde tempo. Então, assim, hoje você só não realiza o sonho da sua casa própria se você não quiser. Se você já tem a condição de comprar diretamente, você procura a IG Imóveis. E se você não tem total condição ainda, você pode sim buscar um financiamento imobiliário com a BMF. Beleza? Então, voltando aqui ao nosso assunto, que estava muito legal, eu não esqueci, nós estávamos falando que tudo isso é muito importante, que o ansioso ele vive no futuro, que assim como a depressão também paralisa a pessoa, a ansiedade também paralisa a pessoa, porque é uma quantidade excessiva de pensamentos. Sim. Pensamentos, na maioria das vezes, salvo engano, pelo que você me falou, pensamentos disfuncionais, pensamentos assim perfeccionistas, porque eu quero fazer tudo e da melhor forma possível, eu quero arrumar meu quartinho de bagunça, mas eu não vou arrumar porque eu não vou conseguir fazer tudo, e você acaba não valorizando os pequenos feitos. Então, assim, como você falou, a terapia é bom para todo mundo, porque ali você vai primeiro se conectar com você, entender quem é você, entender quais são esses problemas que você sabe que você está sentindo, mas não sabe agir com eles, não sabe o que fazer com eles, não sabe, assim como diz a minha terapeuta Yara, não sabe em que caixinha você vai colocar ela. Falar em Yara, eu quero mandar um grande abraço para Yara, minha psicóloga e terapeuta do Instituto Refuá. Yara, um grande abraço, minha querida. Qualquer dia desse vou trazer você aqui também. Ela falou que é tímida na frente das câmeras. A Danile também falou que era, mas está aqui dando um show aqui, dando uma aula, e até agora não rateou em nada. Eu que já tenho mais experiência aqui, já dei uma engasgada, o telefone já tocou, eu fiquei meio encabulado, mas deve ser pela presença aqui do vasto conhecimento da nossa psicóloga aqui. Então, Danile, você estava falando que, além de tudo isso, de reconhecer tudo isso, de saber tudo isso, da importância da terapia, a gente também precisa, e é muito importante dentro desse processo para a pessoa, no seu caso para o paciente, ter uma rede de apoio, né? Sim. Como que os familiares e o que os familiares podem fazer, primeiro, para eles perceberem que esse ente da família, que esse familiar está passando por um momento depressivo ou um momento até de uma ansiedade extrema que vem até estar atrapalhando ele? A gente tem um padrão comportamental, né? Então, assim, é uma verdade. Quem conhece a gente é quem convive. Então, assim, a família, os amigos, cônjuge, parentes mais distantes, enfim, colegas de trabalho, já
a gente já conhece como aquela pessoa mais ou menos se comporta. Então, assim, começou a perceber alguma alteração comportamental, começou a perceber gostos diferentes, ou então ausência de gostos, né? Ausência de motivação, né? Aquela falta de vontade de fazer coisas que antes eram bem prazerosas. Então, assim, são indícios que é legal a gente estar atento, né? Porque às vezes a pessoa está sentindo, mas ela não coloca aquilo. E ela está achando que ninguém está percebendo. Né? A gente às vezes tem essa tendência a camuflar, né? A não colocar aquilo para o outro, mas as nossas atitudes muitas vezes nos denunciam. Então, assim, para quem está perto, sempre observar como que aquela pessoa está se comportando, se houve alguma mudança significativa, né? Se aquela pessoa traz alguma queixa, que às vezes traz e a gente tem aquela tendência, não, tá tudo bem e tal. Claro, a gente vai dar um apoio, mas a gente tem que ter cuidado de não banalizar aquela dor. Né, de não colocar a pessoa como o fato gerador daquilo e como aquela pessoa sendo o combustível daquilo. Não. Senão você vai estar gerando mais culpa para ela. Você está gerando mais culpa. Que, vamos dizer assim, não via de regra, mas na maioria das vezes, a ansiedade e a depressão, uma é combustível da outra. Uma alimenta a outra. Por isso que elas, via de regra, também já andam bem juntinhas. Porque, assim, se eu paro, né, aqueles pensamentos disfuncionais, aqueles pensamentos intrusivos, se eu congelo com aquilo, se eu dou aquela paralisada, aquilo também fomenta a minha ansiedade. Porque no dia seguinte, poxa, ontem eu tanto pensei e não agi. Eu já não fiz o de ontem, hoje eu tenho que fazer o de hoje e o de ontem. E a vida tá passando. E a vida tá passando. E eu não tô tendo resultado nenhum. Eu só tô acumulando cobranças. Sim, e a vida de todo mundo nas redes sociais tá andando pra frente e a minha nada. Tá ótima, tá perfeito. Então, todo mundo tá perfeito e olha aqui, eu tô parado aqui sem fazer nada. Tô parado, caramba, eu ralo, trabalho, tenho mais de uma renda que, né, corro atrás. Poxa, chega no final do mês, eu quero comer aquele churrasco. Tá difícil, aí eu abro minha rede social. O cara com uma peça de picanha lá mostrando lá aquela festa, aquele entusiasmo. E aí, a gente sabe quem colocou aquela picanha ali, em que circunstâncias aquilo aconteceu, mas a gente tende a se inferiorizar. Eu não consigo chegar naquele patamar. Eu não consigo atingir aquele objetivo. Por que não? Só que a rede social, ela repete isso pra gente o tempo todo. Você repete muito, né? Repete muito. Se antes a gente tinha as novelas 3 vezes no dia, a gente agora tem as redes sociais quase 24 horas, né? Te colocando padrão para tudo, né? Para comportamento, para vestimenta, para consumo de um modo geral. Então a gente tem que ter esse cuidado. O que realmente vai me ajudar? O que realmente vai me trazer tranquilidade? Sim. Você tem paciente criança, jovem, adolescente lá? Hoje em dia eu estou focando mais no atendimento de adultos. Eu já atendi adolescentes, algumas crianças, mas o meu foco mesmo é adulto. Eu gosto muito desses temas, então eu acho que consigo atuar melhor nessa troca mais direta. Então... Mas pelo que você está me falando e o que a gente está batendo papo aqui, eu percebo então assim que uma das grandes vítimas do processo aí de ansiedade e depressão são os nossos jovens, né? São os adolescentes, porque são os que nasceram dentro dessa época do digital. Dessa bolha bolha digital e de redes sociais. E são os que mais podem estar sofrendo esses processos, tanto de ansiedade quanto de depressão, né? A gente vê essa tendência, porque hoje a criança, ela já, desde muito pequena, ela já está com a tela. Ela já está consumindo telas, né? E ali é um espaço que não tem muitos limites, né? Alguns pais tentam fazer esse controle, mas em algum momento esse limite pode ser extrapolado. Muitos às vezes até veem o celular e redes sociais como uma válvula de escape de não ter a responsabilidade de estar criando e educando seu filho, né? É mais fácil dar um celular. Sim, educar dá trabalho. Educar dá muito trabalho. Eu percebo isso com meu filho, eu tenho um filho de 13 anos e falo isso com minha esposa, educar dá muito trabalho.
E às vezes é mais fácil a pessoa dar um celular e deixar a pessoa rolando ali, tela ali e corroendo o seu cérebro, né? A sua mente ali. Porque ali você fica num, vamos dizer assim, num estado muito passivo, a gente só recebe. Né? Você está ali na internet, na rede social, você só está recebendo, você não está produzindo nada, muitas vezes você não está refletindo em cima daquilo, você não está analisando aquilo. Então, são verdades absolutas que a gente vai recebendo, vai sendo bombardeado, e em algum momento, uma coisa, né, sendo falada várias vezes, você vai absorver de repente de uma maneira que não vai ser muito proveitosa no seu cotidiano. Né? São pílulas, né? São sempre coisinhas muito, muito rápidas, muito pontuais, muito rápidas, muito estimuladoras, porque ela tem o visual, que você falou que a gente é muito visual, né? A gente percebe muito pelo visual. Eu acho que uma das questões sensitivas nossa muito forte é o visual, né? A parte visual. Nós somos muito visual, né? Então, assim, tem o visual é o mais forte que eu vejo ali nas redes sociais. E ela trabalha visual, auditivo, sinestésico, porque você também está ali. Te prende, né? Prende aquilo ali, né, cara? Então eu percebo nessa conversa, então, que nós temos que ter muito cuidado com nossas crianças e com os jovens e com o que a gente consome, né? Mas foi o que você disse, então. Então, a questão do apoio familiar é fundamental e fundamental é essa família, que é o apoio, tá ligada, né? Tá, assim, sensível a perceber esses comportamentos, né? Por exemplo, se é um jovem ou às vezes até um adulto mesmo, se foi o que você, recapitulando o que você falou, se a pessoa era uma pessoa muito extrovertida, de repente está mais introvertida, se está muito trancada dentro do quarto o tempo todo, se está muito calada, uma mudança de hábito, né? Uma muito, muito quieta, muito calada, né? E perdeu o brilho, né? Às vezes você era tão alegre, você gostava tanto de fazer isso, não gosto mais, não quero saber. Perceber isso e tentar ajudar, né? Pelo que eu entendi, de uma forma empática e não... E dentro das possibilidades, das necessidades. Né? Então, gente, vocês que estão ouvindo aí, né? Porque às vezes a gente erra, né? Às vezes, por falta de conhecimento, a gente erra até da forma de a gente quer ajudar. A gente acaba erra tentando ajudar. Né? Erra tentando... por exemplo, às vezes eu tô falando isso até para você que tá aí do outro lado, e às vezes tem alguém, um ente da família, alguém da família que tá se encaixando dentro de uma dessas possibilidades que nós estamos falando aqui, e você às vezes sabe, né, que aquela pessoa, aquele seu familiar, ele entrou naquele estágio, naquele momento, até por decisões e comportamentos dele, né? Sim. Ele foi caminhando para aquilo, às vezes em um relacionamento, né, afetivo, amoroso, e ficou daquela forma, ou às vezes tá assim por causa de uma questão do trabalho, ambiente tóxico, essas coisas todas, e você não ajuda nada se você souber que ela tá passando aquilo porque ela se comportou, mas você não tá ajudando em nada se você continuar falando pra ela, você tá assim porque você fez isso, você tá assim porque você passou assim, na verdade, tá vendo? Você escolheu, eu sempre falei pra você também fez, então você não tá ajudando em nada, você tá piorando mais ainda a pessoa. Você tá só reafirmando. Só reafirmando a culpa. Né? Você não tá dando, assim, uma proposta, você não tá levando uma reflexão, você não tá tendo uma escuta atenciosa. Porque a família, do mesmo jeito que ela é fundamental num apoio, ela também é impactada. Sim. Tanto pela demanda daquela pessoa, tanto pelo progresso dela também. Então, quando você tem um paciente que ele já traz resultados, ele não traz só resultados dele com ele traz resultados com a família. E isso é muito legal. Ele traz resultado para ele e resultado para toda a família que também estava sendo atingida por aqueles comportamentos. Resultado pela toda a família. Eu tenho já tive, né, um caso de uma paciente num estado bem avançado, assim, de depressão, onde ela tinha que ser acompanhada. Então aí entra a família. A cunhada dela que acompanhava ela até as consultas. Porque ela não tinha aquela independência de se locomover, ela tinha uma insegurança nessa área. A insegurança dela era tamanha que ela não conseguia chegar no portão da casa dela. Ela não conseguia sair de dentro da casa. Então, assim, para ela ir até o portão, ela tinha que acompanhar. Tem esse apoio. E aí, à medida que ela foi tratando e tendo resultados,
E ela tinha 2 filhos pequenos, ela já não saía, ela não participava de eventos sociais, então assim, a família cobrava muito, aniversários, comemorações. Então ela estava começando, aos poucos ela conseguia ir, ficar um pouco, voltava. Aos poucos ela conseguiu se arrumar, ela conseguiu voltar a botar uma roupa mais feminina, a se cuidar mais. E aí chegou um momento, como eu falei, ela tinha 2 filhos pequenos. O filho mais novo dela, na época, devia ter assim, uns 4, 5 anos, e ele sempre falava com ela que ele queria ganhar um cavalo. E ela não entendia. Poxa, um cavalo, não era algo da realidade dele, ele não tinha contato com cavalos, enfim. Ele: "Mãe, eu preciso de um cavalo, eu preciso de um cavalo". "Tá, então a gente vai ver um dia um cavalo". Passava. Um dia ele chegou com a novidade que ele não queria mais o cavalo. Ela falou: "Não, então agora eu preciso entender, por que você queria tanto esse cavalo e agora você não quer?". "Mãe, eu queria o cavalo porque eu queria até a farmácia, comprar um remédio para você, porque eu não aguentava mais ver você deitada. Mas agora, de um tempo para cá, eu acho que você está tomando esse remédio sem eu ver. Porque você já está levantando, você já está indo a alguns lugares, já me leva na praça, no parque. Eu não preciso mais comprar o remédio, não". Então, assim, o impacto, né, a história que ele construiu, que ele precisava de um remédio para ir lá, não sei se Precisava de um cavalo para comprar o remédio porque ele não queria ver mais a mãe daquele jeito. E aí ela trouxe isso, eu achei isso muito legal. Ele tão pequeno, ele ter essa percepção e ele ser atingido por isso, né? Ele abraçou a demanda da mãe e ele também vibrou com aquele progresso da mãe. E como que ele criou essa retórica, né, cara? Criou isso. Essa fábula para ele pensar assim: poxa, eu preciso de um cavalo para poder resolver, na verdade, um problema da minha mãe. E de repente ele não quer mais, e é engraçado que ela quer entender por que ele não quer mais, e na verdade ela entende que era por causa dela, né? Porque ela estava resolvendo o impacto que isso causa. Como que o progresso, né, num processo terapêutico, ele vai atingir muito além da gente, né? A gente reflete na família, reflete no trabalho, reflete em todas as nossas relações sociais. Então, assim, quando a gente se cuida, a gente também está cuidando de quem está em volta da gente, que é também quem vai apoiar a gente nesse processo aí de cuidado. Agora, Danile, se você pudesse dar um conselho, alguns conselhos para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo e se encontram, se percebem que se encontram diversas vezes em estágios de muita ansiedade e depressão, quais conselhos você daria para essa pessoa tentar se ajudar, tentar se autorregular? Quais seriam esses conselhos, assim? Definitivamente, procure ajuda profissional. Procure, porque aí você vai ter um direcionamento. A partir dali, você vai traçar mudanças, traçar novos hábitos, ver outras perspectivas. Você vai conseguir visualizar isso e dar um novo direcionamento, né, no seu cotidiano, na sua rotina. Porque a gente quer ver uma mudança logo, uma mudança prática. Né? A gente quer sair daquele não só o pensamento, mas a gente quer atingir. Mas aí você está falando para aquela pessoa que tem uma condição. E se a gente tivesse que tá falando agora para pessoas que não têm essa condição de contratar uma terapeuta e não tem às vezes um plano de saúde para poder também fazer a terapia através do plano, que é muito difícil também, porque na verdade aí quando você vai para o plano você tem uma questão de que muitos profissionais não querem aderir ao plano porque justamente o plano paga pouco demais. Os que aderem, a qualidade das sessões não são de tão boa qualidade, porque o tempo é limitado, é mais limitado do que uma sessão normal, mais curto. Então assim, se a gente já tem uma sessão de 1 hora por semana já é pouco, você imagina você indo por plano, que é uma sessão de menos de 1 hora por semana, então a qualidade já cai, né? A qualidade já é menor pela falta de tempo. Mas se assim, o conselho se você identifica isso, procura ajuda. Esse procura ajuda seria você procurar uma psicóloga profissional para você fazer a terapia.
mas e se a gente tivesse que falar alguma coisa para a pessoa que não tem essa condição? O cara que, coitado, que deve ser a pessoa que mais precisa, porque está numa condição financeira. O nosso Brasil, ele é muito desigual, né? Sim, sim. Ele tem muito, nós sofremos muito com a desigualdade. E se você pudesse falar para essa pessoa, assim, alguns pontos, assim, o que ela pode fazer para ela tentar se autorregular, que pensamento ela pode tentar trazer à mente? É difícil porque a gente, quando chega num estágio desse, a gente está envolvido num turbilhão de emoções, a gente está, né, com uma certa desregulação dos nossos pensamentos. Então, a pessoa se ajudar por si só é um processo bem doloroso, bem difícil e até complicado a gente esperar isso naquela pessoa, né? Ela de fato ela precisa se apoiar num profissional. Mas conversar com um familiar, por exemplo, você acha que ajudaria? Desabafar, conversar Olha, com um familiar, você com um amigo? consegue descarregar aquilo, né? Mas você não tem um retorno. A gente não pode confundir um desabafo com um tratamento, não é? É interessante, mas muitas vezes você não vai caminhar a partir daquilo, vai ser só um alívio ali, vamos dizer assim, imediato, passageiro, mas que não vai ter um trabalho a Entendi. partir disso, né? Mas a autoanálise, então, ela é bem difícil, mas existe a possibilidade de fazer uma autoanálise. Ela vai ser construída já por é parte de um tratamento também. Por quê? A gente vai tratar para se fortalecer, para ressignificar algumas coisas e para se conhecer e também para a gente evitar, vamos dizer assim, cair em algumas armadilhas. Claro que a gente não vira um ninja, nossa, eu estou prevenido de tudo. Não, mas a gente passa a ter um olhar diferenciado e determinadas cautelas para a gente evitar alguma recaída. E a recaída, ela é muito natural. Você já ficou gripado alguma vez? Sim, várias vezes. Mas não foi uma vez só. Várias. Não é? Então, assim, às vezes também recebo isso no consultório. Ai, mas olha, eu tive uma recaída. E aquela culpa. É muito natural. Você vai aprender a andar de bicicleta, você vai cair várias vezes. E você não vai desistir de aprender a andar de bicicleta. E depois que você aprender, você não desaprende. Então, assim, essa questão dos valores, do preço, é uma questão, mas a gente tem muitos profissionais que fazem trabalhos sociais, né? Atendimento online, a gente Você atende online? Né? Atendo. Eu atendo particular, atendo convênio, atendo online. Eu atendo numa clínica em Guaba. Vamos aproveitar. Você está falando isso, e vamos fazer um merchan. Aonde que você atende? Eu atendo. Como que as pessoas fazem para poder chegar até a Danilha? Eu atendo na clínica Fisiopadrão, Iguaba, no centro de Iguaba, perto da UPA. Lá eu atendo convênio, atendo particular também. E tenho o meu consultório próprio, onde eu não abrange a questão dos convênios. Mas é particular? Mas é particular, a gente faz um valor legal, acessível para as pessoas, tem isso também, porque como você falou, a saúde mental, ela não escolhe escolaridade, ela não escolhe nível social, ela não escolhe nada, então ela atinge, né, todo mundo. Então, assim, a gente precisa também ter esse olhar, né, e disponibilizar, ter meios que disponibilizem o acesso às pessoas a se tratarem, né? Porque senão não adianta, né? Não adianta você se formar, você ser uma profissional que foge, né, do seu propósito. Foge do propósito, assim, eu me formei, estudei, me especializei para cuidar das pessoas, mas o financeiro não viabiliza isso, porque o financeiro inviabiliza que as pessoas sejam tratadas por mim, porque tem um sistema, porque tem toda uma regionalização, tem uma questão de precificação, do profissionalismo, né, da questão até às vezes de ética profissional, de que o outro cobra muito barato e o outro não sei o que está atrapalhando o mercado. Mas assim, eu acredito que a psicologia tem uma questão ética muito forte, né? O pessoal trabalha muito com identificação. A gente tem que se identificar com aquele profissional. Porque por mais que eu tenha uma necessidade de falar, né, de colocar aquilo para fora, de receber uma ajuda, não é fácil. Eu chegar na frente de uma pessoa que eu nunca vi e
colocar, como você falou, você já foi pra terapia, não, esse assunto eu não vou tocar, porque não é fácil. Você se expor ali para aquela pessoa. Claro que a gente tem todo um sigilo profissional, até resguardado por lei, né? Então, quanto a isso, não há com que se preocupar, mas não é fácil. Né? Então, antes até da gente se enfrentar, é a gente se expor. Tem que ter como no coach você diz que é o rapport, né? Você tem que ter um bom rapport, que é um bom espelhamento com o seu terapeuta, né? Tem que ter, você tem que ter uma identificação. Porque você vai falar coisas que você não fala. Eu sempre pensei isso, você vai falar coisas que você nunca falou pra ninguém, né? Que você só falava com você mesmo. E que você tinha muitas coisas você tinha até vergonha de pensar, quanto mais você falar. Você tinha vergonha de você pensar com você mesmo. Porque para você falar, você tem que admitir que pensou. Exatamente. Para você tem que admitir. É aquela última parte ali do processo cognitivo. Pensou e agora já tô falando, né? Falando. Caramba, Danilo, a gente tá chegando ao finalzinho. Poxa, passou tão rápido. Viu o que eu falei pra você antes? É muito rápido, mas que bom que a gente conseguiu elencar aqui todos os pontos do nosso roteiro, até mais outros pontos. Deixar assim, um gostinho de quero mais é bom, porque a gente pode voltar aqui de uma próxima vez. Eu posso te fazer um novo convite para a próxima vez, para a gente trocar em outros assuntos. Agora, muito bom, né? Quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite. É pouco tempo, né? Mas assim, a gente tenta extrair o máximo possível desse tempo para poder... porque como a gente estava falando sobre propósito e objetivo, qual é o maior objetivo do Conexão? É justamente levar informações, conhecimentos, primeiro trazer pessoas aqui que, através do seu conhecimento, da sua história de vida, possa estar levando o conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo e que esse conhecimento, essa sabedoria possa, de alguma forma, ajudar essas pessoas, quer seja que ela identifique que ela tem essa necessidade de buscar um apoio, uma ajuda terapêutica, quer seja com que ela consiga identificar que ela, para poder chegar em algum lugar na vida, ela precisa primeiro se conhecer, se autoconhecer, para ela definir os seus propósitos, as suas metas, os seus objetivos, e para ela saber lidar com esse turbilhão de pensamento, de emoções, né, de sensações que ela está sentindo, mas, como a gente falou aqui, mas não sabe o que fazer, não sabe como arrumar essa bagunça mental, como direcionar esses pensamentos intrusivos, disfuncionais, né, tecnicamente falando. E o que eu vou fazer? Né? Eu vou colocar ele aonde? Qual caixinha que eu uso primeiro? Pra você te falar uma coisa, caixinha, eu gosto muito da caixinha porque a Yara, a minha terapeuta, ela fez isso comigo. Ela falou, Felipe, são várias caixinhas, né? Ela usou essa metáfora, isso, você vê como que gravou isso pra mim. Felipe, você tem várias caixinhas. Hoje a gente vai abrir essa. Se você quiser abrir todas, Felipe, você não vai conseguir, você não vai aguentar, você não vai conseguir, não vai trabalhar não. Então fecha, vamos trabalhar essa, hoje a gente vai trabalhar essa caixinha aqui, aí a gente botou o nome, sabe? Não foi esse nome, não pegamos um papel não, mas botamos nomes das caixinhas que a gente ia trabalhar. Ótimo. E aí a gente, cara, ela falar isso por meio de uma historinha, né? Foi muito bom, né? Parece até uma criança aprendendo aquele processo. Mas foi uma estratégia. Que ela ajudou, ela arrumou, e isso também fomenta o paciente também a criar as suas próprias estratégias. Sim, sim. Isso daí, ela criou isso, pra mim foi ótimo como estratégia, porque realmente, na hora que ela falou, eu já criei essas caixinhas, falei, opa, isso é aquela caixinha tal, como que tá isso? Tá assim, tá encaminhado. Então, desliga isso aqui, porque eu não tenho que me preocupar mais com isso, porque isso aqui tá encaminhado. Essa outra caixinha aqui, vamos abrir ela agora. Isso aqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso, isso, isso. Cara, foi muito bom. E eu aconselho, sim, a você que está nos assistindo aqui, se você tiver condições de procurar uma ajuda terapêutica, procure. Não veja isso como um gasto desnecessário, veja isso como um investimento para sua vida e que vai fazer você sair do estado que você está e realmente conseguir alcançar níveis que talvez você não consiga nem imaginar que você consegue imaginar. Então, assim, hoje nós estamos aqui com a Danilo, uma profissional da área de psicologia, né, psicóloga,
que já falou aqui que tem um acesso lá, atende lá no município de Guaba Grande, por plano de saúde, tem preços sociais, né, dentro da área, acessíveis, né, no particular. Então, se você mora aí em Guaba, ou se você mora na região dos lagos, ou até no Brasil, porque você também atende online, né? Então ela também atende online. Qual é a sua rede social, Danile? Olha, como eu não sou muito tecnológica, eu tô agora montando uma rede social profissional, mas tenho só a minha rede Instagram pessoal, que é o @danis_hb. Então, @Danis_HB. Procura aí, já começa a seguir ela, já vai lá no inbox e já procura saber as informações lá de aonde ela atende, como ela atende, os valores que ela atende, qual é o plano que ela atende, e não perde tempo não, porque se você está assistindo esse programa e se você sentiu aí dentro do seu coraçãozinho, que na verdade é a sua mente, né, que está fazendo você ter esse sentimento, não perde tempo. Isso foi um achado para você. Chegou a hora de você se enfrentar, chegou a hora de você melhorar e se descobrir e melhorar. Danile, faça suas considerações finais. Antes de você fazer suas considerações, eu quero agradecer muito meu amigo Douglas, que sem o Douglas, a Danile não estaria hoje. E quem não sabe, o Douglas é o irmão da Danile, tá? Eu tava numa conversa com ele, só pra gente finalizar. Eu tava numa conversa com ele lá, a gente trabalha no mesmo setor, no mesmo órgão público. E ele, Felipe, quem você vai levar essa semana lá? Eu falei, cara, você acredita que eu tô procurando uma psicóloga? Eu tinha marcado com uma, só que aí a agenda dela não bateu e eu tô procurando outra pessoa. Pô, minha irmã é psicólogo, cara. Eu falei, sério? Ele eu vou falar com ela, fala com ela e foi através do Douglas, que a Danile, a irmã dele, tá aqui. Eu sempre conheci a Danile, depois, quando o Douglas me passou o contato dela, aí ela me lembrou que eu também já tinha trabalhado com ela lá no Conselho Tutelar, porque eu, além das vastas experiências profissionais que eu já tive, eu também já fui conselheiro tutelar lá no município de Guaba Grande, e a Danile já tinha trabalhado comigo lá na época do Conselho Tutelar. Então, Douglas, muito obrigado por você ter indicado a sua irmã, ela arrebentou aqui, foi muito bom. E sim, ó, já tá profissional e eu vou chamar uma próxima vez. E quem sabe um dia eu chamo o Douglas aqui também, porque ele é, assim como você, um cara muito inteligente, né, cara? Gosta de falar. Gosta de falar e fala bem, domina os assuntos que ele tem conhecimento, que são vários, né? Ele é formado em Direito, bacharel em Direito, especializado na área ambiental, né? Isso, conhece muito dessa área. Quem sabe, Douglas, você um dia vai estar sentado aqui com a gente também pra gente poder falar dessas histórias. Faça suas considerações, Danilo. Nossa. Eu quero agradecer novamente, adorei esse bate-papo, passou muito rápido, foi bem bacana. Espero ter trazido aí algumas questões que levem à reflexão da importância da saúde mental, como a gente precisa se observar, precisa observar as pessoas que amamos, quem convive com a gente, quem está em volta da gente, e não ter receios, medos, vergonhas. Sentiu alguma coisa, tá vendo alguma mudança, tá sentindo uma necessidade, procure uma ajuda profissional, né? Hoje os caminhos estão mais abertos, a gente ainda tem alguns preconceitos, vamos dizer assim, mas a gente também já teve uma evolução nessa caminhada, então hoje se fala bastante sobre isso, a gente tem um tratamento hoje mais humanizado em relação a essas questões mentais, então assim, não vamos deixar a vida passar. Vamos viver, não vamos sobreviver, não vamos viver no automático, vamos aproveitar o tempo que estamos aqui, tendo mais qualidade de vida, podendo interagir melhor, conviver melhor com as pessoas que amamos, podendo fazer as nossas coisas que queremos, né, atingir os nossos objetivos. Então, vamos cuidar, porque aqui estando bem, tudo está bem. Tudo né? Gente, Danile Barbosa, nossa convidada de hoje. E olha, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.